Em uma vila esquecida, uma mulher foi deixada sozinha em um cercado. Diante dela, um cavalo de olhar feroz parecia pronto para atacar. Ele avançou, correndo para próximo dela. Mas algo inacreditável aconteceu, mudando seu destino para sempre. Antes de ouvir esse relato de coragem e redenção, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. O sol mal havia nascido quando Luísa abriu os olhos, sentindo o peso familiar de mais um dia se anunciando. O quarto, antes um refúgio de amor e cumplicidade, agora parecia sufocá-la com lembranças de um passado que não voltaria. Ao seu lado, a cama vazia ecoava a ausência de Rodrigo, seu marido, que há meses preferia dormir no sofá da sala a compartilhar o mesmo espaço com ela. Com um suspiro resignado, Luísa girou o corpo com dificuldade, alcançando a cadeira de rodas posicionada ao lado da cama. Seus movimentos, ainda desajeitados após quase um ano do acidente, eram um lembrete constante da nova realidade que enfrentava. Enquanto se acomodava na cadeira, seus olhos vagaram pelo quarto, detendo-se por um momento na foto do casal sorridente que ainda adornava a cômoda. Era como olhar para estranhos agora. O rangido das rodas sobre o piso de madeira acompanhou Luísa até a cozinha. O aroma de café recém-passado, que antes a receberia todas as manhãs, estava ausente. Rodrigo já havia saído, provavelmente antes do amanhecer, para cuidar das terras que herdara do pai. Ou pelo menos era isso que ele dizia. Luísa já não tinha certeza de nada. Enquanto preparava seu próprio café, lutando contra a frustração de não alcançar os armários mais altos, Luísa deixou sua mente vagar para o dia do acidente. Era para ser uma tarde comum de passeio a cavalo, algo que ela e Rodrigo faziam com frequência desde que se mudaram para aquela pequena vila rural. O cavalo se assustou, ela caiu, simples assim. Mas as consequências daquela queda se estenderam, muito além da lesão em sua coluna. O diagnóstico foi implacável: paraplegia. Os médicos falavam em possibilidades de recuperação, terapias inovadoras, mas Luísa só conseguia ver o olhar de Rodrigo se transformando dia após dia. Do choque inicial à preocupação, da determinação ao cansaço e, finalmente, ao que ela mais temia, o ressentimento. "Bom dia, Luísa." A voz de Dona Zulmira, sua vizinha, interrompeu seus pensamentos. A senhora idosa aparecia quase todas as manhãs, trazendo pães frescos ou simplesmente para fazer companhia. "Como está se sentindo hoje?" Luísa forçou um sorriso. "Estou bem, Dona Zulmira. Obrigada por perguntar." Mas os olhos perspicazes da vizinha não se deixavam enganar. "Rodrigo saiu cedo de novo, não é? Aquele rapaz, não entendo como ele pode." "Ele tem muito trabalho nas terras." Luísa a interrompeu, não querendo ouvir as críticas que sabia serem verdadeiras. "O café está pronto, aceita uma xícara?" Enquanto conversavam sobre amenidades, Luísa sentia o peso do olhar compassivo de Dona Zulmira. Era o mesmo olhar que recebia de todos na vila, uma mistura de pena e indignação mal disfarçada. Todos sabiam que Rodrigo estava se afastando, que o homem carinhoso e dedicado de antes do acidente havia se transformado em alguém frio e distante. Após a partida de Dona Zulmira, Luísa decidiu sair para tomar um pouco de ar fresco. Manobrou sua cadeira com dificuldade pelo caminho de terra que levava aos estábulos. O cheiro familiar dos cavalos a envolveu, trazendo uma pontada de nostalgia e dor. Seu olhar se fixou em Ventania, o cavalo que montava no dia do acidente. O animal a encarou de volta, como se também carregasse a lembrança daquele dia fatídico. "Ei, garoto," Luísa murmurou, aproximando-se com cautela. Ventania relinchou suavemente, esticando o pescoço em sua direção. Por um momento, Luísa sentiu um nó na garganta. Ali estava o cavalo sem ressentimentos ou mudanças em seu comportamento. Diferente de Rodrigo, Ventania ainda a tratava com o mesmo carinho de sempre. O som de passos se aproximando fez Luísa se virar. Era João, o jovem que Rodrigo contratara para ajudar nos estábulos após o acidente. "Bom dia, Dona Luísa." Ele cumprimentou com um sorriso genuíno. "Que bom ver a senhora por aqui, faz tempo que não aparecia." Luísa assentiu,
sentindo uma mistura de gratidão pela gentileza do rapaz e vergonha por sua própria ausência. É, João, acho que estava me escondendo por tempo demais. A senhora não precisa se esconder, João falou com uma sinceridade desarmante. Os cavalos sentem sua falta, especialmente Ventania. As palavras de João tocaram Luísa profundamente. Era verdade, ela havia se isolado, permitindo que a nova condição a afastasse não apenas das pessoas, mas também das coisas que amava. Obrigada, João. Acho que eu precisava ouvir isso. Enquanto observava João cuidar dos cavalos, Luísa sentiu uma fagulha de determinação acender em seu peito. Talvez fosse hora de parar de esperar que Rodrigo voltasse a ser quem era e começar a redescobrir quem ela mesma poderia ser agora. O resto da manhã passou rapidamente, com Luísa ajudando João no que podia, oferecendo água aos cavalos e até mesmo escovando o pelo de Ventania. Cada pequena tarefa realizada era uma vitória, um lembrete de que, apesar das limitações, ela ainda era capaz. Quando o sol já estava alto no céu, indicando que o meio-dia se aproximava, Luísa decidiu voltar para casa. O caminho de volta parecia menos árduo agora, como se o tempo nos estábulos tivesse renovado suas forças. Ao chegar em casa, no entanto, a realidade a aguardava. Rodrigo estava na varanda, uma expressão sombria em seu rosto. "Onde você estava?" ele perguntou, sua voz carregada de uma irritação mal contida. "Nos estábulos", Luísa respondeu, tentando manter a voz firme. "Fui ver os cavalos." Rodrigo soltou uma risada sem humor. "Os cavalos, você acha que isso é prudente? Depois de tudo o que aconteceu?" A mágoa nas palavras dele era palpável, mas Luísa percebeu que havia algo mais ali. Medo, talvez? Ou seria culpa? "Rodrigo, eu não posso viver com medo. Não posso deixar que o acidente defina quem eu sou." Por um momento, algo pareceu vacilar nos olhos de Rodrigo. Uma sombra do homem que ele costumava ser. Mas assim como veio, se foi. "Faça o que quiser", ele murmurou passando por ela e entrando na casa. Luísa ficou ali na varanda, sentindo o peso das palavras não ditas entre eles. O abismo que os separava parecia maior a cada dia, e ela não sabia mais como alcançá-lo. Mas uma coisa estava clara: não podia continuar assim. Enquanto o sol começava sua descida no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Luísa tomou uma decisão. Se Rodrigo não podia ou não queria ajudá-la a reconstruir sua vida, ela teria que encontrar forças para fazer isso sozinha. Com um último olhar para a estrada que levava aos estábulos, Luísa entrou em casa, determinada a enfrentar o que quer que o futuro reservasse. O caminho seria difícil, ela sabia, mas pela primeira vez em meses, sentia que tinha a coragem para percorrê-lo. Os dias se arrastavam na pequena propriedade rural, cada um mais pesado que o anterior. Rodrigo observava o nascer do sol da varanda, uma xícara de café esfriando em suas mãos calejadas. Seus olhos, outrora cheios de vida e amor, agora carregavam uma mistura tóxica de ressentimento e culpa. O som suave das rodas da cadeira de Luísa ecoou pela casa, anunciando que ela havia acordado. Rodrigo sentiu seus músculos se tensionarem involuntariamente. Cada interação com a esposa era um lembrete doloroso do que haviam perdido, do futuro que lhes fora roubado naquela tarde, fatídica. "Bom dia, Rodrigo." A voz de Luísa soou hesitante, quase um sussurro. Ele grunhiu em resposta, sem se virar para encará-la. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, carregado de palavras não ditas e emoções reprimidas. "Pensei que poderíamos tomar café juntos hoje." Luísa tentou novamente, sua voz traindo uma esperança frágil. Rodrigo finalmente se virou, seus olhos encontrando os dela por um breve momento, antes de desviarem. "Tenho muito trabalho hoje, Luísa. Talvez outra hora." O suspiro de decepção de Luísa o atingiu como um golpe físico, mas ele se forçou a ignorá-lo. Sem mais palavras, pegou seu chapéu e saiu, deixando para trás o aroma do café e o peso da culpa. O trabalho nas terras era seu refúgio, o único lugar onde podia escapar dos olhares de pena dos vizinhos e da constante lembrança de sua falha em proteger Luísa. Enquanto trabalhava sob o sol escaldante,
Rodrigo deixava seus pensamentos vagarem, relembrando os momentos felizes que pareciam pertencer a outra vida. Foi durante uma dessas reflexões que a ideia começou a se formar em sua mente. No início era apenas um pensamento fugaz, algo tão absurdo que ele quase riu de si mesmo. Mas à medida que os dias passavam e a distância entre ele e Luísa aumentava, o pensamento foi ganhando forma, transformando-se em um plano sombrio. Naquela noite, enquanto jantavam em um silêncio desconfortável, Rodrigo observou Luísa lutar para cortar a carne em seu prato. Seus dedos se contraíram com o desejo de ajudá-la, mas ele se conteve. Em vez disso, alimentou o ressentimento que crescia em seu peito, convencendo-se de que o que planejava fazer era a única saída. Estive pensando, ele começou, sua voz rouca pela falta de uso. Talvez seja bom você passar mais tempo fora de casa. Sabe, tomar um pouco de ar fresco. Luísa ergueu os olhos, surpresa pela iniciativa dele em começar uma conversa. Isso seria bom, ela respondeu cautelosamente. Tenho sentido falta de estar ao ar livre. Rodrigo assentiu, sentindo uma pontada de remorso que logo sufocou. Que tal amanhã? Posso te levar para dar uma volta pela propriedade. O sorriso que iluminou o rosto de Luísa quase o fez desistir de seu plano. Por um momento, viu nela a mulher por quem se apaixonara, cheia de vida e alegria. Mas a realidade de sua situação atual logo se impôs, reforçando sua determinação. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou antes do amanhecer, seu estômago revolto com a antecipação do que estava prestes a fazer. Preparou o café da manhã em silêncio, lutando contra a voz em sua cabeça que gritava para que reconsiderasse. Quando Luísa apareceu vestida e radiante com a perspectiva do passeio, Rodrigo sentiu seu coração apertar. Está pronta? Perguntou, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. O passeio começou tranquilo, com Rodrigo empurrando a cadeira de Luísa pelos caminhos da propriedade. Ela comentava sobre as mudanças na paisagem, sobre como sentia falta de ver o campo assim. Cada palavra dela era como uma faca se torcendo em seu peito. Finalmente, chegaram ao destino que Rodrigo havia escolhido, um cercado isolado, onde mantinha um cavalo particularmente temperamental. O animal, um garanhão negro chamado Sombra, era conhecido por seu comportamento imprevisível e agressivo. Rodrigo, tem certeza de que devemos estar aqui? Luísa perguntou, sua voz tremendo ligeiramente ao ver o cavalo agitado no cercado. Confie em mim, Rodrigo respondeu, sua voz estranhamente calma. Com um movimento rápido, ele abriu o portão do cercado e empurrou a cadeira de Luísa para dentro. O pânico nos olhos de Luísa quando ela percebeu o que estava acontecendo quase o fez recuar. Rodrigo, o que você está fazendo? Por favor, me tire daqui. Mas Rodrigo já estava fechando o portão, seus movimentos mecânicos, como se estivesse observando a cena de fora de seu próprio corpo. Isso é para o nosso bem, Luísa. Para nós dois. O cavalo, sentindo a agitação, começou a se aproximar, seus cascos batendo forte no chão. Luísa, imobilizada em sua cadeira, olhava de Rodrigo para o animal, o terror estampado em seu rosto. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Sombra, ao chegar perto de Luísa, parou. Em vez da agressividade que Rodrigo esperava, o cavalo abaixou a cabeça, seu focinho tocando gentilmente o ombro de Luísa. A cena que se desenrolava diante de seus olhos era surreal. Luísa, inicialmente tensa, começou a relaxar, sua mão tremendo levemente ao acariciar o pescoço do animal. Sombra, por sua vez, permanecia calmo, como se sentisse a vulnerabilidade da mulher diante dele. Rodrigo assistia, atônito, incapaz de processar o que via. O plano que havia arquitetado com tanto cuidado estava desmoronando diante de seus olhos. A gentileza inesperada do cavalo era um contraste gritante com a crueldade de suas próprias ações. Meu Deus, o que eu fiz? Murmurou para si mesmo, a realidade de suas ações finalmente o atingindo com força total. Antes que pudesse reagir, um grito cortou o ar. O que está acontecendo aqui? Era a voz de João, o jovem que trabalhava nos estábulos.
Ele corria em direção ao cercado, seu rosto uma máscara de choque e indignação. Rodrigo sentiu o mundo girar ao seu redor. As consequências de suas ações começavam a se desenrolar, e ele sabia que nada seria como antes. O plano que deveria resolver seus problemas havia apenas criado um abismo ainda maior, não apenas entre ele e Luísa, mas entre ele e sua própria humanidade. Enquanto João rapidamente abria o portão para retirar Luísa do cercado, Rodrigo permanecia paralisado, incapaz de se mover ou falar. O olhar de traição nos olhos de Luísa o perfurava, deixando-o sem fôlego. Senhor, Rodrigo, o que o senhor estava pensando? Já João exigiu, sua voz tremendo de raiva, enquanto posicionava-se protetoramente ao lado de Luísa. Rodrigo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Como explicar o inexplicável? Como justificar uma ação nascida do desespero e do ressentimento? Eu não sei. Ele finalmente conseguiu balbuciar, sua voz quebrando. Luísa, ainda tremendo, mas com uma calma surpreendente, falou pela primeira vez desde o incidente. Por que, Rodrigo? Por que você faria isso? A pergunta pairou no ar, pesada e acusadora. Rodrigo sentiu o peso de seus atos, a magnitude de sua traição esmagando-o. Naquele momento, ele entendeu que havia cruzado uma linha da qual não havia volta. O som distante de um carro se aproximando quebrou o tenso silêncio. Alguém, provavelmente um vizinho que passava pela estrada, havia visto a cena e chamado: "Ajuda!" Em questão de minutos, a pequena propriedade estaria cheia de pessoas, todas exigindo explicações que Rodrigo não sabia como fornecer. Enquanto o caos se instalava ao seu redor, Rodrigo permanecia imóvel, seus olhos fixos em Luísa. No rosto dela, além da dor e da decepção, havia algo mais. Uma força que ele não reconhecia, uma determinação que o assustava. Naquele momento, enquanto as primeiras sirenes começavam a soar ao longe, Rodrigo entendeu que seu plano não apenas havia falhado, mas tinha efetivamente destruído o último vestígio do que eles um dia foram. E, paradoxalmente, parecia ter despertado em Luísa uma resiliência que ele nunca imaginara existir. O dia que deveria ter sido o fim de seus problemas marcava, na verdade, o início de uma jornada que nenhum dos dois poderia ter previsto. Uma jornada que testaria os limites do perdão, da redenção e da capacidade humana de recomeçar. O burburinho na pequena delegacia da vila era incessante. Luísa, sentada em sua cadeira de rodas, observava o vai-e-vem de policiais e curiosos com um misto de exaustão e incredulidade. As últimas horas haviam sido um turbilhão de emoções e eventos que ela mal conseguia processar. Rodrigo estava em uma sala separada, sendo interrogado. A imagem dele sendo levado algemado ainda reverberava na mente de Luísa. Como haviam chegado a esse ponto? Como o homem que jurara amá-la e protegê-la se transformara em alguém capaz de... Ela nem conseguia completar o pensamento. Senhora, Luísa? A voz gentil da delegada Márcia a trouxe de volta à realidade. Precisamos do seu depoimento agora. Está se sentindo bem para conversar? Luísa assentiu, respirando fundo. Sim, estou pronta. À medida que relatava os eventos daquela manhã, Luísa sentia uma estranha calma se apoderar dela. Era como se, ao verbalizar o ocorrido, estivesse finalmente reconhecendo a gravidade da situação em que vivia há meses. E você não suspeitava de nada? Ele perguntou à delegada, seu tom compassivo, mas investigativo. Luísa hesitou. Eu sabia que as coisas não estavam bem entre nós desde o acidente. Rodrigo mudou, ficou distante, às vezes cruel com suas palavras. Mas nunca imaginei que ele pudesse... Sua voz falhou e a delegada Márcia gentilmente colocou uma mão em seu ombro. Está tudo bem, Luísa. Você é a vítima aqui. Não se culpe pelo que aconteceu. Enquanto a conversa continuava, Luísa se surpreendeu com a força em sua própria voz. Algo havia mudado dentro dela. O medo e a insegurança que a dominaram por tanto tempo pareciam ter dado lugar a uma determinação feroz. Do lado de fora da delegacia, uma pequena multidão se formava. Notícias correm rápido em vilas pequenas, e o incidente na fazenda dos Mendonça
já era o assunto do momento. Entre os rostos preocupados, Luísa reconheceu Dona Zulmira, que parecia estar tentando conter as línguas mais afiadas. Horas se passaram antes que todos os procedimentos fossem concluídos. Quando finalmente liberada, Luísa se viu diante de um dilema: para onde ir? A ideia de voltar para a casa que compartilhara com Rodrigo era insuportável. Você vai ficar comigo, querida. A voz firme de Dona Zulmira soou atrás dela. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Nem pense em argumentar. Já arrumei o quarto de hóspedes. Lágrimas de gratidão brotaram nos olhos de Luísa. Obrigada, Dona Zulmira. Eu não sei o que faria sem você. O trajeto até a casa de Dona Zulmira foi silencioso. Luísa observava a paisagem familiar da vila com novos olhos. Tudo parecia diferente agora, como se o mundo tivesse mudado em questão de horas. Ao chegarem, foram recebidas por João, o jovem dos estábulos, que parecia ter assumido o papel de guardião temporário. Trouxe algumas de suas coisas, Dona Luísa. Ele disse, apontando para uma mala ao lado da porta. Achei que poderia precisar. Luísa sorriu agradecida. João, você não imagina o quanto isso significa para mim. Obrigada por tudo o que fez. Hoje, o rapaz corou ligeiramente. Não precisa agradecer, só fiz o que qualquer um faria. Mas Luísa sabia que não era verdade. Nem todos teriam a coragem de enfrentar Rodrigo como João fizera. Naquela noite, deitada na cama do quarto de 12 hóspedes de Dona Zulmira, Luísa se permitiu pela primeira vez chorar verdadeiramente. Chorou pelo amor que perdera, pela traição que sofrera e pela vida que agora precisaria reconstruir do zero. Quando as lágrimas finalmente secaram, uma sensação estranha tomou conta dela. Não era mais apenas tristeza ou medo, mas uma mistura de raiva e determinação. Ela sobrevivera ao acidente, enfrentara meses de negligência e abuso emocional e agora uma tentativa contra sua vida. Se tudo isso não a quebrara, nada mais o faria. Na manhã seguinte, Luísa acordou com uma nova resolução. Enquanto Dona Zulmira preparava o café, ela fez uma ligação que mudaria o rumo de sua vida. Doutora Helena, aqui é Luísa Mendonça. Lembra-se de mim? Sim, a paciente do acidente de cavalo. Eu preciso de sua ajuda, não apenas com fisioterapia, mas tudo. Preciso recomeçar. Do outro lado da linha, a voz compassiva da terapeuta a acalmou. Luísa, estou aqui para você. Vamos trabalhar juntas nisso passo a passo. Nas semanas que se seguiram, a vila testemunhou uma transformação em Luísa. Com a ajuda de doutora Helena, ela iniciou um intenso programa de reabilitação. As sessões eram dolorosas e exaustivas, mas Luísa enfrentava cada uma delas com uma determinação feroz. Você está progredindo incrivelmente, Luísa, comentou doutora Helena durante uma sessão particularmente difícil. Sua força de vontade é admirável. Luísa sorriu, enxugando o suor da testa. Tenho motivos para lutar agora. Não apenas por mim, mas por todos que acreditaram em mim quando eu mesma duvidava. À medida que seu corpo ficava mais forte, Luísa também trabalhava em sua mente e espírito. Sessões de terapia ajudavam-na a processar o trauma do acidente e a traição de Rodrigo. Lentamente ela aprendia a se perdoar por não ter reconhecido os sinais de abuso, por ter permitido que o medo a paralisasse por tanto tempo. Um dia, enquanto praticava exercícios de fortalecimento, Luísa teve uma ideia. Doutora Helena, o que acha de expandirmos isso? Talvez eu possa ajudar outras pessoas que passaram por situações semelhantes. A terapeuta sorriu, orgulhosa. Acho uma ideia maravilhosa, Luísa. Você tem muito a oferecer. Com o apoio de doutora Helena e a ajuda incansável de Dona Zulmira e João, Luísa começou a planejar um centro de reabilitação e apoio na vila. Seria um lugar onde pessoas com deficiências físicas e sobreviventes de abuso poderiam encontrar ajuda e esperança. A notícia se espalhou rapidamente e logo Luísa se viu no centro de uma rede de apoio que se estendia muito além da pequena vila. Pessoas de cidades vizinhas ofereciam ajuda. Doações começaram a chegar
e até mesmo políticos locais demonstraram interesse no projeto. Enquanto isso, o processo judicial contra Rodrigo seguia seu curso. Luísa, fortalecida por sua nova rede de apoio, enfrentava os procedimentos legais com uma coragem que surpreendia a todos. Seu testemunho no tribunal foi poderoso e emocionante, deixando claro que ela não era mais a mulher frágil e insegura que Rodrigo tentara silenciar. "Não estou aqui apenas por justiça para mim", ela declarou diante do juiz e do júri. "Estou aqui por todas as pessoas que sofrem em silêncio, que têm medo de se manifestar. Quero que saibam que há esperança, que é possível recomeçar." À medida que os meses passavam, o Centro de Reabilitação de Luísa tomava forma. O que começara como um sonho distante estava se tornando realidade. A antiga propriedade dos Mendonça, agora sob custódia judicial, foi transformada em um santuário de cura e esperança. Ironicamente, foi Ventania, o cavalo envolvido no acidente de Luísa, que se tornou uma das principais atrações do centro. Sob os cuidados de João, o animal se tornara um parceiro gentil na terapia assistida por cavalos, ajudando pacientes a superarem traumas e medos. Uma tarde, enquanto observava uma sessão de ecoterapia, Luísa sentiu uma mão em seu ombro. Era a doutora Helena, seus olhos brilhando de orgulho. "Olhe para tudo o que você conquistou, Luísa", ela disse suavemente. "Você transformou sua dor em algo belo e poderoso." Luísa sorriu, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. "Eu não fiz isso sozinha. Cada pessoa aqui, cada sorriso, cada pequena vitória, todos fazem parte dessa jornada." Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Luísa refletiu sobre o caminho que a trouxera até ali. A estrada havia sido árdua, cheia de obstáculos que pareciam intransponíveis. Mas cada desafio, cada momento de desespero, a havia forjado em alguém mais forte, mais compassiva e mais determinada do que jamais imaginara ser. O futuro ainda guardava desafios, ela sabia. Mas agora, cercada por uma comunidade que a apoiava e inspirada pelas histórias de superação que via todos os dias, Luísa estava pronta para enfrentar qualquer coisa que a vida lhe apresentasse. Sua jornada de cura não era apenas pessoal, era um farol de esperança para todos ao seu redor. O amanhecer trazia consigo uma brisa suave que agitava as cortinas do quarto de Luísa. Ela abriu os olhos, sentindo-se revigorada após uma noite de sono tranquilo, algo que se tornara mais frequente nos últimos meses. Com um movimento fluido, resultado de meses de fisioterapia intensiva, ela se transferiu para sua cadeira de rodas. O Centro de Reabilitação, carinhosamente apelidado de Raízes de Esperança pelos moradores da vila, estava completando seu primeiro ano de funcionamento. Luísa mal podia acreditar em como o tempo havia passado e em quanto suas vidas haviam mudado nesse período. Enquanto se preparava para o dia, Luísa refletia sobre o caminho percorrido. O centro, que começara como um pequeno projeto em um galpão reformado, agora ocupava toda a antiga propriedade dos Mendonça. Os estábulos haviam sido adaptados para a ecoterapia. Novos edifícios foram construídos para abrigar as diversas terapias oferecidas, e os campos que antes eram usados para cultivo, agora serviam como áreas de lazer e exercícios ao ar livre. "Bom dia, Luísa." A voz animada de João a recebeu assim que ela saiu de casa. O jovem, que antes era apenas um funcionário dos estábulos, agora era o coordenador do programa de ecoterapia do centro. "Bom dia, João." Luísa respondeu com um sorriso caloroso. "Como estão os preparativos para a celebração de hoje?" João sorriu, seus olhos brilhando de entusiasmo. "Tudo caminhando perfeitamente. Os voluntários estão animadíssimos e recebi confirmação de que a TV local virá fazer uma reportagem sobre o aniversário do centro." Luísa assentiu, sentindo uma mistura de orgulho e nervosismo. A atenção da mídia ainda a deixava um pouco desconfortável, mas ela sabia da importância de divulgar o trabalho do centro. Enquanto percorriam o caminho até o prédio principal, Luísa e João encontraram Dona Zulmira, que carregava uma
Cesta cheia de pães recém-assados. O cheiro delicioso preenchia o ar da manhã. Ah, querida, exclamou Dona Zulmira, inclinando-se para dar um beijo na bochecha de Luísa. Pensei em trazer um café da manhã especial para comemorarmos. Dona Zulmira, você é um anjo, Luísa respondeu, sentindo-se abençoada por ter pessoas tão dedicadas ao seu redor. O trio seguiu para a sala de reuniões, onde a equipe já se reunia para os preparativos finais do evento de aniversário. Doutora Helena, que se tornara não apenas a fisioterapeuta-chefe do centro, mas também uma das melhores amigas de Luísa, já estava lá, revisando a programação do dia. Bom dia a todos, Luísa cumprimentou ao entrar na sala. Antes de começarmos, quero agradecer a cada um de vocês. Há um ano isso tudo era apenas um sonho distante. Hoje, graças ao esforço e dedicação de todos, estamos transformando vidas. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala e Luísa sentiu seu coração se encher de gratidão. Ela olhou para cada rosto presente. Profissionais dedicados, voluntários incansáveis, amigos que se tornaram família. Cada um deles tinha uma história, uma razão para estar ali, e juntos formavam o coração pulsante do Raízes de Esperança. A reunião transcorreu de forma produtiva, com cada detalhe do evento sendo cuidadosamente revisado. Quando terminaram, Luísa decidiu dar uma volta pelo centro antes que os convidados começassem a chegar. Seu primeiro destino foi o estábulo. Lá, encontrou Ventania, o cavalo que uma vez fora associado ao momento mais traumático de sua vida, mas que agora era símbolo de cura e superação. O animal relinchou suavemente ao vê-la, aproximando-se para um carinho. Ei, garoto, Luísa murmurou, acariciando o focinho de Ventania. Pronto para mais um grande dia? Enquanto conversava com o cavalo, Luísa ouviu passos se aproximando. Era Clara, uma adolescente que chegara ao centro há alguns meses, vítima de um acidente de carro que a deixara paraplégica. Dona Luísa? Clara chamou timidamente. Posso falar com você um minutinho? Claro, querida. O que foi? Clara hesitou por um momento antes de continuar. Eu queria agradecer. Antes de vir para cá, eu achava que minha vida tinha acabado, mas agora eu sinto que posso sonhar de novo. Luísa sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Oh, Clara! Ela estendeu os braços, puxando a jovem para um abraço apertado. Você é forte, mais forte do que imagina. Estou tão orgulhosa de você. O momento foi interrompido pelo som de carros se aproximando. Os primeiros convidados estavam chegando. Luísa respirou fundo, preparando-se para o que seria um dia emocionante e agitado. À medida que o centro se enchia de visitantes, Luísa se viu cercada por histórias de superação. Ex-pacientes retornavam para compartilhar seus progressos. Familiares agradeciam com lágrimas nos olhos, e novos interessados buscavam informações sobre os programas oferecidos. Em um momento da tarde, Luísa foi abordada por um repórter da TV local. Senhora Mendonça, como se sente vendo o sucesso do Raízes de Esperança depois de tudo o que passou? Luísa pensou por um momento antes de responder. Sabe, há um ano eu estava no fundo do poço. Achava que minha vida tinha acabado. Mas olhe ao nosso redor. Ela fez um gesto amplo indicando o centro cheio de vida. Cada sorriso, cada pequena vitória que vejo aqui é uma prova de que sempre há esperança. Não importa o quão escura a noite pareça, o amanhecer sempre chega. O repórter assentiu, visivelmente emocionado. E quanto ao seu ex-marido? Ah, alguma notícia sobre o processo. A menção a Rodrigo trouxe uma pontada de dor, mas Luísa manteve a compostura. O processo segue seu curso na justiça, mas hoje não é sobre ele ou sobre o passado. É sobre celebrar o presente e olhar para o futuro. Enquanto a tarde avançava, Luísa encontrou um momento de quietude. Sentada à sombra de uma grande árvore, ela observava o movimento do centro. Crianças riam durante uma sessão de pet terapia, um grupo de idosos praticava tai chi no gramado e no estábulo podia-se ouvir o relinchar suave dos cavalos. Doutora, Helena se aproximou sentando-se ao lado de Luísa. 1 centavo por seus pensamentos. Luísa sorriu.
Estou pensando em como a vida dá voltas. Há um ano, eu mal conseguia imaginar um futuro. Agora, olhe para tudo isso. Helena colocou uma mão sobre a de Luísa. Você fez isso acontecer, Luísa. Sua força, sua determinação. Você inspirou todos nós. As duas ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a atmosfera de esperança e renovação que pairava no ar. Sabe, Luísa finalmente disse, acho que entendi algo importante nessa jornada. Não se trata apenas de superar adversidades, é sobre transformar nossas experiências, mesmo as dolorosas, em algo significativo. Helena assentiu. É exatamente isso, e você está fazendo isso de uma maneira extraordinária. O som de música ao vivo começou a tocar, anunciando o início das celebrações noturnas. Luísa e Helena trocaram um olhar de cumplicidade antes de se juntarem à multidão. A noite foi marcada por apresentações emocionantes, discursos inspiradores e muita alegria. Quando chegou a hora de Luísa fazer seu discurso de encerramento, ela sentiu uma calma surpreendente tomar conta de si. Há um ano, quando plantamos as primeiras sementes do Raízes de Esperança, não sabíamos exatamente o que iria brotar. Hoje vejo diante de mim uma floresta inteira de sonhos, determinação e superação. Cada um de vocês é uma árvore forte, com raízes profundas de resiliência. Juntos, formamos um ecossistema de apoio mútuo, onde ninguém precisa enfrentar suas batalhas sozinho. Luísa fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos atentos da plateia. O caminho nem sempre é fácil. Haverá dias de tempestade, momentos em que pensaremos em desistir. Mas lembrem-se, após a chuva, o sol sempre volta a brilhar. E é nos momentos mais desafiadores que descobrimos nossa verdadeira força. As palavras de Luísa ecoaram pela noite, tocando corações e renovando esperanças. Quando os aplausos finalmente cessaram e os convidados começaram a se despedir, Luísa sentiu uma profunda sensação de realização. Mais tarde, já em casa, Luísa se preparava para dormir, refletindo sobre o dia. Ao lado de sua cama havia uma foto do time do Raízes de Esperança, tirada naquela tarde. Rostos sorridentes, olhos brilhantes de determinação. Era mais do que uma equipe, era uma família. Enquanto o sono a envolvia, Luísa sorriu. O futuro, que uma vez parecera tão incerto e assustador, agora estava cheio de possibilidades, e ela mal podia esperar para ver o que o próximo capítulo reservava. O sol mal havia nascido quando Luísa acordou, sentindo uma agitação familiar em seu peito. Hoje não era um dia comum. Após meses de planejamento e preparação, o Raízes de Esperança estava prestes a dar um grande passo: a inauguração de uma nova ala dedicada exclusivamente ao tratamento e apoio de mulheres vítimas de violência doméstica. Enquanto se arrumava, Luísa refletia sobre como essa ideia havia surgido. Foi durante uma das sessões de terapia em grupo, quando uma das participantes, Mariana, compartilhou sua história de abuso. A narrativa dolorosamente familiar tocou Luísa profundamente, reacendendo memórias de seu próprio passado com Rodrigo. Precisamos fazer mais, Luísa havia dito à doutora Helena naquela noite. Não podemos ignorar essa realidade tão presente em nossa sociedade. E assim nasceu o projeto da nova ala, batizada carinhosamente de Fênix, um símbolo de renascimento das cinzas. Ao chegar ao centro, Luísa foi recebida por uma atmosfera de expectativa e nervosismo. Voluntários corriam de um lado para o outro fazendo os últimos ajustes. João, sempre presente, aproximou-se com um sorriso caloroso. Bom dia, Luísa. Tudo pronto para o grande momento. Luísa assentiu, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. Sim, João, hoje é um dia importante para todos nós. À medida que a manhã avançava, convidados começaram a chegar. Autoridades locais, representantes de organizações de direitos das mulheres e, o mais importante, mulheres que haviam encontrado força e apoio no Raízes de Esperança ao longo do último ano. Entre os rostos na multidão, Luísa avistou Mariana, a mulher cuja história havia inspirado todo o projeto.
Seus olhos, antes cheios de medo e incerteza, agora brilhavam com uma nova confiança. Mariana, Luísa chamou, acenando para que ela se aproximasse. Estou tão feliz que você pôde vir. As duas mulheres se abraçaram, uma conexão silenciosa, passando entre elas. Eu não perderia isso por nada, Luísa, Mariana respondeu, sua voz embargada de emoção. O que vocês estão fazendo aqui é mais do que um projeto. É uma luz no fim do túnel para tantas de nós. O momento foi interrompido pelo anúncio de que a cerimônia de inauguração estava prestes a começar. Luísa respirou fundo, preparando-se para fazer seu discurso. Posicionada no pequeno palco montado para a ocasião, Luísa olhou para a plateia. Rostos conhecidos e desconhecidos, todos unidos por um propósito comum. Ela começou a falar, sua voz firme e cheia de convicção. Há não muito tempo, eu estava em uma situação que muitas de vocês conhecem bem demais. Presa em um relacionamento que lentamente corroía minha autoestima, minha independência, minha própria identidade. O acidente que me deixou nesta cadeira de rodas foi apenas o ápice de um longo processo de abuso e negligência. Luísa fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Mas hoje não estou aqui para falar sobre o passado. Estou aqui para falar sobre o futuro, sobre esperança, sobre renascimento. A Ala Fênix não é apenas um espaço físico, é um compromisso. Um compromisso de que nenhuma mulher precisa enfrentar o abuso sozinha, de que há sempre um caminho para a cura, para a reconstrução. Enquanto Luísa continuava seu discurso, ela notou lágrimas nos olhos de muitas mulheres presentes. Lágrimas de reconhecimento, de alívio, de esperança. Cada uma de vocês carrega dentro de si uma força inimaginável, uma força que às vezes fica obscurecida pela dor, pelo medo. Mas ela está lá. E aqui no Raízes de Esperança, nosso objetivo é ajudar vocês a redescobrirem essa força, a alimentá-la, a deixá-la brilhar. Ao final do discurso, o aplauso foi ensurdecedor. Luísa sentiu uma onda de emoção a envolver, lembrando-a de quanto caminho havia percorrido desde os dias sombrios após o acidente. A cerimônia de corte da fita foi um momento de celebração coletiva. Luísa, auxiliada por Mariana, cortou a fita vermelha, declarando oficialmente aberta a Ala Fênix. Enquanto os convidados exploravam as novas instalações, Luísa foi abordada por uma jovem repórter. Senhora Mendonça, o que a motivou a criar este espaço específico para mulheres vítimas de violência? Luísa pensou por um momento antes de responder. Sabe, quando passamos por situações traumáticas, muitas vezes nos sentimos sozinhas, como se ninguém pudesse entender nossa dor. Mas a verdade é que há muitas outras pessoas passando por experiências semelhantes. Criar este espaço é uma forma de dizer: você não está sozinha, nós entendemos, nós estamos aqui para você. A repórter assentiu, visivelmente tocada. E quanto ao futuro, quais são os próximos passos para o Raízes de Esperança? Bem, Luísa sorriu. O céu é o limite. Estamos sempre buscando novas formas de expandir nosso alcance, de tocar mais vidas. Temos planos para programas de capacitação profissional, parcerias com empresas para inserção no mercado de trabalho. A jornada de cura não termina quando o abuso físico acaba. É um processo contínuo de empoderamento e reconstrução. Após a entrevista, Luísa encontrou um momento de quietude. Observando o movimento ao seu redor, ela não pôde deixar de pensar em Rodrigo. Não com raiva ou ressentimento, mas com uma espécie de gratidão agridoce. Cada desafio que ele havia colocado em seu caminho, cada momento de dor, havia se transformado em combustível para sua missão atual. Doutora Helena se aproximou, colocando uma mão gentil no ombro de Luísa. No que está pensando? Luísa sorriu, voltando-se para sua amiga. Estou pensando em como a vida é imprevisível, em como os momentos mais sombrios podem se tornar o catalisador para algo belo e transformador. Helena assentiu, compreensiva. Você transformou sua dor em propósito, Luísa. É algo extraordinário. As duas ficaram em silêncio por um momento, observando as mulheres que circulavam pela nova ala. Havia uma energia palpável no ar, uma mistura de esperança e determinação. Sabe,
Luísa finalmente disse. Cada vez que vejo uma dessas mulheres dando um passo em direção à sua própria cura, sinto que estou me curando um pouco mais também. Helena sorriu, apertando gentilmente o ombro de Luísa. É assim que funciona. Ao ajudar os outros, nos ajudamos também. À medida que o dia avançava, Luísa se viu envolvida em inúmeras conversas inspiradoras. Mulheres compartilhavam suas histórias, seus medos, suas esperanças. Cada narrativa era única, mas todas eram unidas por um fio comum de resiliência. Quando o sol começou a se pôr, marcando o fim das celebrações, Luísa se encontrou novamente sozinha por um momento. Olhando para o céu pintado de laranja e rosa, ela sentiu uma profunda sensação de realização e propósito. O Raízes de Esperança havia começado como um sonho nascido da adversidade. Agora, era uma realidade vibrante, tocando e transformando vidas todos os dias. E com a adição da Ala Fênix, seu alcance e impacto só cresceriam. Luísa sabia que o caminho à frente ainda teria desafios. Haveriam dias difíceis, histórias heartbreaking, momentos de dúvida. Mas olhando para trás, para tudo o que havia conquistado e superado, ela se sentia pronta para enfrentar qualquer obstáculo. Com um último olhar para o centro que agora era muito mais do que apenas um local de trabalho. Era um lar, uma família, uma missão. Luísa sorriu. O futuro, outrora tão incerto e assustador, agora brilhava com possibilidades infinitas. O outono chegou à pequena vila, pintando as árvores com tons de vermelho e dourado. Luísa observava a mudança das estações pela janela de seu escritório, no Raízes de Esperança, refletindo sobre como a passagem do tempo podia ser ao mesmo tempo sutil e transformadora. Fazia quase 2 anos desde o incidente com Rodrigo, e a vida de Luísa havia se transformado de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. O centro de reabilitação florescia, a Ala Fênix estava fazendo um trabalho incrível, e Luísa se sentia mais forte e realizada do que nunca. Mas, naquela manhã de outono, uma notícia inesperada abalou sua paz recém-conquistada. Luísa! A voz de doutora Helena soou hesitante à porta do escritório. Temos notícias sobre Rodrigo. O coração de Luísa deu um salto. Ela havia se esforçado para não pensar em seu ex-marido, focando toda a sua energia no trabalho do centro. Mas agora, ouvindo seu nome, sentiu uma onda de emoções contraditórias a invadir. O que houve, Helena? A doutora entrou sentando-se em frente a Luísa. Ele está sendo liberado. Cumpriu a sentença e, com bom comportamento, conseguiu redução de pena. Luísa ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Parte dela sempre soube que esse dia chegaria, mas enfrentá-lo era diferente de imaginá-lo. Entendo. Ela finalmente disse, sua voz surpreendentemente calma. E o que isso significa para nós, para o centro? Helena inclinou-se para a frente, seus olhos cheios de preocupação. Legalmente, ele não pode se aproximar de você ou do centro. Há uma ordem de restrição em vigor, mas achamos que você deveria saber. Luísa assentiu, grata pela honestidade de sua amiga. Obrigada por me contar, Helena. Vou precisar de um tempo para processar isso. Após a saída de Helena, Luísa ficou sozinha com seus pensamentos. A notícia da liberação de Rodrigo trouxe à tona memórias que ela achava ter superado. O medo, a sensação de impotência, a traição. Mas junto com essas emoções negativas, veio também uma realização surpreendente. Ela não era mais a mesma mulher que Rodrigo havia deixado para trás. Decidida a não deixar que o passado a definisse, Luísa mergulhou no trabalho com ainda mais determinação nos dias que se seguiram. Ela coordenou novos programas na Ala Fênix, participou de palestras sobre superação e empoderamento e até começou a planejar uma expansão do centro para atender mais pessoas. Mas o universo tinha outros planos. Numa tarde tranquila, enquanto Luísa supervisionava uma sessão de ecoterapia, João apareceu correndo, o rosto pálido de preocupação. Dona Luísa, ele está aqui. Não era preciso dizer quem. Luísa sentiu seu coração acelerar, mas se forçou a manter a calma.
Onde, João? No portão principal. Está pedindo para falar com você. Por um momento, Luísa considerou ignorar a situação, mandar João dizer a Rodrigo para ir embora. Mas algo dentro dela sabia que esse confronto era necessário. Não apenas para ela, mas para seu próprio processo de cura. Está bem, João, vou falar com ele. Com João ao seu lado, Luísa dirigiu sua cadeira de rodas até o portão principal. E lá estava ele, Rodrigo, o homem que um dia ela amara, que a traíra da pior maneira possível. Ele parecia mais velho, mais magro, seus olhos carregando um peso que não estava lá antes. Luísa, ele disse, sua voz rouca, eu não sabia se você falaria comigo. Luísa o observou por um momento, surpresa com a calma que sentia. O que você quer, Rodrigo? Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Eu queria pedir perdão. Sei que não mereço. Sei que o que fiz é imperdoável. Mas passei os últimos anos pensando em como pude me tornar aquela pessoa. Como pude fazer aquilo com você? As palavras de Rodrigo pairaram no ar entre eles. Luísa podia sentir os olhares dos funcionários e pacientes do centro, todos prontos para intervir se necessário. Rodrigo, ela começou, sua voz firme, o que você fez mudou minha vida para sempre. Houve dias em que pensei que não sobreviveria. A dor, a traição. Ele baixou a cabeça, a vergonha evidente em cada linha de seu corpo. Mas, Luísa continuou, também me mostrou uma força que eu não sabia que tinha. Me levou a criar isto. Ela fez um gesto amplo indicando o centro ao seu redor, a ajudar outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Rodrigo olhou ao redor, vendo pela primeira vez a magnitude do que Luísa havia construído. É incrível, Luísa. Você sempre foi forte. Eu sinto muito por não ter reconhecido isso antes. Luísa sentiu uma onda de emoções a invadir. Raiva, tristeza, mas também uma estranha sensação de paz. Não posso dizer que te perdoo, Rodrigo. Não ainda. Talvez nunca. Mas agradeço por ter vindo, por reconhecer o que fez. Ele assentiu, lágrimas nos olhos. Eu entendo, só queria que você soubesse que estou tentando ser uma pessoa melhor. O tempo na prisão me fez pensar muito sobre quem eu era, quem me tornei. Por um momento ficaram em silêncio, o peso de seu passado compartilhado pairando entre eles. Adeus, Rodrigo, Luísa finalmente disse. Espero que você encontre paz. Enquanto observava Rodrigo se afastar, Luísa sentiu uma mão em seu ombro. Era a doutora Helena. Você está bem? Ela perguntou suavemente. Luísa respirou fundo, sentindo uma mistura complexa de emoções. Estou. Sabe, por muito tempo pensei que ver Rodrigo novamente me destruiria. Mas agora vejo que sou mais forte do que isso. Mais forte do que qualquer coisa que ele possa ter feito comigo. Helena sorriu orgulhosa. Você é incrível, Luísa, uma verdadeira inspiração. As duas voltaram para o centro, onde os pacientes e funcionários aguardavam, preocupados. Luísa os tranquilizou com um sorriso gentil. Está tudo bem, ela disse. Às vezes precisamos enfrentar nosso passado para realmente apreciar o presente e olhar para o futuro. Naquela noite, sozinha em casa, Luísa refletiu sobre o encontro com Rodrigo. Não havia sido fácil, mas ela se sentia livre. Como se um peso que nem sabia que carregava tivesse sido levantado de seus ombros. Pegando um caderno, ela começou a escrever. Palavras de encorajamento, de força, de esperança. Palavras que um dia, ela sabia, se tornariam um livro. Um testemunho. De sua jornada, uma luz para outros que ainda estavam lutando na escuridão. Enquanto escrevia, Luísa sorriu. O passado sempre seria parte de quem ela era, mas não a definia mais. O futuro, com todos os seus desafios e possibilidades, a esperava, e ela estava pronta para abraçá-lo de braços abertos. O inverno chegou à pequena vila, cobrindo-o raízes de esperança com um manto branco de neve. Luísa observava os flocos caindo suavemente do céu, criando um cenário quase mágico. O centro, normalmente cheio de atividade e vozes, estava inusualmente silencioso naquela manhã de domingo.
Aproveitando o momento de tranquilidade, Luísa refletia sobre os eventos dos últimos meses. O encontro inesperado com Rodrigo havia sido um ponto de virada em sua jornada emocional. Embora ainda houvesse dias difíceis, ela se sentia mais leve, mais em paz consigo mesma. O som suave de passos interrompeu seus pensamentos. Era João carregando 2 xícaras fumegantes de chocolate quente. Achei que você gostaria de um pouco de companhia. Ele sorriu, entregando uma das xícaras a Luísa. Obrigada, João. Você sempre sabe do que preciso. Ela respondeu com um sorriso caloroso. Os dois ficaram em silêncio por um momento, apreciando a vista e o calor reconfortante da bebida. Sabe, Dona Luísa, João começou hesitante. Tem algo que venho querendo conversar com você há algum tempo. Luísa voltou sua atenção para o jovem, notando um brilho diferente em seus olhos. O que foi, João? Você sabe que pode me contar qualquer coisa. João respirou fundo antes de continuar. Eu recebi uma proposta para trabalhar em um centro de reabilitação na capital. É uma grande oportunidade, mas você não quer deixar o Raízes de Esperança, Luísa completou suavemente. João assentiu, um conflito evidente em seu rosto. Este lugar, vocês são como uma família para mim. Não sei se consigo imaginar minha vida longe daqui. Luísa sentiu uma onda de orgulho e afeto pelo jovem que havia se tornado tão importante em sua vida. João, escute. Quando construímos este lugar, o fizemos com a intenção de ajudar as pessoas a crescerem, a se fortalecerem. Isso inclui nossa equipe. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Você é talentoso, dedicado e tem um coração enorme. Se essa oportunidade pode te ajudar a crescer ainda mais, a tocar mais vidas, então você deve abraçá-la. Os olhos de João se encheram de lágrimas. Mas e o centro? E os pacientes? Luísa sorriu estendendo a mão para segurar a de João. O centro estará aqui. E quem sabe? Talvez um dia você volte, trazendo novas ideias e experiências. O importante é que você siga seu coração. A conversa com João desencadeou uma série de reflexões em Luísa. Ela começou a pensar no futuro do Raízes de Esperança, em como garantir que o trabalho continuasse, mesmo quando ela não estivesse mais lá para liderá-lo. Nas semanas que se seguiram, Luísa se dedicou a um novo projeto, um programa de treinamento e mentoria para formar a próxima geração de líderes em reabilitação e apoio psicossocial. O programa Sementes do Amanhã, que ela anunciou em uma reunião da equipe, será nossa forma de garantir que o espírito do Raízes de Esperança continue vivo e se espalhe para além de nossas paredes. A ideia foi recebida com entusiasmo. Logo, jovens profissionais e estudantes de todo o país estavam se inscrevendo para participar do programa. Entre os candidatos, uma jovem em particular chamou a atenção de Luísa. Marina, uma estudante de psicologia de 22 anos, que havia superado sua própria experiência de abuso doméstico. Durante a entrevista, Marina compartilhou sua história com uma maturidade que impressionou Luísa. Quando li sobre o Raízes de Esperança e o trabalho que vocês fazem aqui, senti que havia encontrado meu propósito, ela disse, seus olhos brilhando de determinação. Luísa viu em Marina um reflexo de si mesma anos atrás, ferida, mas resiliente, determinada a transformar sua dor em algo positivo.